Olá pessoal, tudo bem? Se vocês acreditam na Bíblia Sagrada, rezem comigo agora a oração do Pai Nosso bíblico. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para todos vocês que me seguem nas redes sociais, no YouTube, como no Instagram ou no Facebook, porque eu não tenho TikTok, não tenho Kuvai, não tenho nada. Eu não gosto dessas bobagens. Não sou fissurado por redes sociais. Eu tenho muito mais o que fazer do que tomar conta da vida alheia e de tomar conta do que está acontecendo de desagradável e vergonhoso sobre a face da terra. Bendito seja o bom Deus. Então, se vocês me entendem, vocês vão procurar estudar antes de falar qualquer coisa para mim que tu não conhece, que nenhum de vós conheceis. O que está lá no privado quando vocês mandam mensagens para mim. Então é isso que eu quero deixar bem claro. Sobre as críticas que eu fiz ao Vaticano, como membro ainda da Igreja Católica Romana. Por quê? Porque eu fui batizado na Igreja Católica Romana. Uma vez batizado na Igreja Católica Romana, não somente eu, mas todos vocês são católicos pro resto da vida, mesmo que vocês sigam outra denominação religiosa ou outra igreja que seja. Tu recebeste o sacramento do batismo, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se torna membro da igreja. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não é acreditada no judaísmo, ela já existia há muitos anos, né? Não foi propriamente o Vaticano que inventou na inovação romanista, porque a Igreja Católica é cheia de inovação do romanismo. Não foi ela que criou a Trindade. A Trindade já existia há muitos anos. Agora vem aquela dúvida que muitos de vocês fazem. Por que que no tempo antigo os padres católicos romanos se separaram da ortodoxia? Vocês não acham estranho? Por que que eles se separaram? Porque eles queriam criar uma coisa para eles diferenciada e talvez mais rígida para se mostrar mais santo, seria isso? Porque a gente não sabe o que está na mente desses clérigos, no geral, esses católicos romanos. Você está entendendo que eles são cheios de inovação romanista. É coisa típica de romano. Romano tem essa preocupação com o sagrado, com a santidade, como que a santidade, é claro, é um dom divino, é um dom de Deus em nós. Mas esse negócio de se preocupar tanto com a concupiscência carnal, eu estou namorando, um exemplo, eu estou namorando, eu sou solteiro, estou namorando, aí eu tenho que ficar me preocupando em sublimar o meu instinto sexual, porque eu não posso pecar contra a castidade. Isso é coisa muito romana, tipicamente romana, não existe isso na ortodoxia. A Igreja Católica Ortodoxa era uma igreja antiga, tanto quanto a Católica Romana, e as duas praticamente são antigas, as duas. Não tem a dizer que uma é mais antiga que a outra. Só que eles se separaram. Então a realidade é essa. Nua e crua. Eu não tenho que me preocupar se eu pequei. Se eu pequei com a minha namorada, se ela pecou comigo e eu vou pro inferno. A gente tem que ter essa ideologia maléfica, sabe, do inferno na nossa cabeça, colocando Deus como um juiz cruel. Você é pai, tu tem filho, tu tem filha, tu queria que o teu filho ou tua filha fosse preso se eles cometessem, Deus o livre, um crime grave e eles fossem condenados à morte, ou eles fossem
presos pegassem uma prisão perpétua, você ia querer isso pro teu filho? Não, né? Obviamente não. O mal que tu não ia querer pro teu filho ou pra tua filha. Tu acha que Deus vai querer um grande mal às pessoas? Independentemente do que elas sejam. Se Deus é misericórdia, que eu não duvido disso, é óbvio que ele não vai querer que o seu filho ou sua filha, por mais pecador que ele seja, vá para o inferno. Que sua alma venha a padecer nas profundezas do inferno. Não existe purgatório, gente. Não tem prova nenhuma para existência de purgatório. Não existe purgatório. Purgatório foi uma invenção criada pelos clérigos. Eu estou falando de uma coisa que eu não sou leigo. Há muitos anos estou no meio de padres e freios. Já fui membro de ordem religiosa, 2 ordens religiosas. Eu tenho conhecimento, eu não sou ignorante, eu não tenho que ficar escondendo nada de ninguém, não. E por algum tempo, durante a minha mocidade, eu padeci um bocadinho por causa disso daí. E nunca vou esquecer do que o padre Santé falou uma vez para mim, quando eu ainda era muito jovem. Eu estava no confessionário, ele falou para mim assim: moço, tu tens sentimentos nobres, alimenta sempre no teu coração essa nobreza de caráter, de sentimento que tu tem para com as coisas de Deus e para com o teu próprio corpo, certo? Agora eu ficar falando, sabe, dizendo para, tu não faz isso não, que isso é pecado grave, você vai para o inferno. Já reparou que os padres de hoje já não falam mais no inferno? Porque na realidade os padres não acreditam na existência do inferno. Muitos deles não acreditam. Eu estou falando romanos. Muitos deles não acreditam. Muitos deles sabem que a Trindade não é condizente com o ensinamento que a gente lê lá em Isaías. O Antigo Testamento é muito importante ler e procurar entender ele. Ele não bate com o Novo Testamento. O Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, não tem nada a ver com o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é o verdadeiro. O Senhor diz lá: eu sou o Senhor, não tem outro. Não existe outro. Então o conceito da Trindade não bate no judaísmo. Não existe no judaísmo. E eu não quero falar aqui mais coisas que eu sei que eu vou trazer contenda, vou trazer tristeza. Eu vou destruir a fé de muitos corações. E eu não quero. Eu fui vítima dessa igreja durante anos. Porque eu era um bobo. Eu quis estar naquele sofrimento. Estava me comportando como um masoquista. Mas nenhum padre até hoje na minha vida, durante todas as vezes que eu procurei o confessionário, nenhum padre falou: você vai para o inferno, por tudo que eu confessei para ele. O que eu fiz de erros na minha vida. Ele nunca falou: tu vai para o inferno. Muitos padres não acreditam na existência do inferno. E padres que eu me confessei com eles no meu tempo de catolicismo, santos padres, né? Porque tem santo, viu? Tem bastante clérigo aí na igreja romana que é santo. E eu sou testemunha disso, que eu conheço um que mora no interior paulista. Eu não vou falar o nome dele, mas ele é santo. Ele é um homem santo. E o diabo tem inveja dele, se é que o diabo existe. Que eu também acho que o diabo não existe. Recentemente eu fui num confessionário e comentei isso com um padre. Falei para ele: eu não acredito na existência de Satanás. O diabo não existe. Deus não é tirano, Deus não é cruel para querer que seus filhos ou filhas, por mais errado que fosse, ter a sua alma condenada para sempre no inferno. O que é isso? Se eu tivesse um filho rebelde, uma filha rebelde, eu ia querer que eles pegassem prisão perpétua, condenado à morte ou prisão perpétua. Jamais eu ia querer isso. Para um filho meu, Deus que é misericórdia, o Criador do céu e da terra, supremo, ia querer? Óbvio que não. Então não existe. O demônio é a força do mal, é um anjo mau, mas não existe o diabo. O diabo não existe. Aquele diabo chifrudo, rabudo, não existe. Eu estou falando de experiência minha que eu tive. Quando rezava via sacra ainda, fora da Semana Santa, fora do tempo de Quaresma. Rezava via sacra todo santo dia e vi coisas do outro mundo que o Senhor revelou para mim. Eu não sou nenhum louco, não. Nunca precisei de psiquiatra nem de psicólogo, não, gente. Agora vem um monte aí de evangélico, centenas de evangélicos atacando o catolicismo, atacando a igreja católica, como se eles também fossem completamente certos
E estão no caminho certo, entre aspas, porque eles nasceram do catolicismo romano. Todos os evangélicos nasceram do catolicismo romano. Tudo partiu do catolicismo romano. Eles não têm nada que falar da Igreja Católica, porque eles não acreditam em nada. Eles têm que saber que no catolicismo romano tem inovação romanista. Eles têm que estudar. Eles não estudam, então se eles não estudam, eles não sabem de merda de nada. Perdão da palavra. Então tem que estudar. A igreja é cheia de fábula, cheia de inovação romanista. É criar doutrinas, é criar, inventar moda, como diz o povo da roça. A riégua. E é isso que eu estou falando. Sobre aquilo que eu tinha comentado aqui, sobre a Trindade. Certo? Sobre a oração. Então eu fiz a crítica dos papas, né? Fiz a crítica dos papas. O Papa João XXIII, o Papa Paulo VI, o João Paulo I, que faleceu, teve 33 dias de pontificado no Vaticano. Depois veio o Papa Bento XVI, que renunciou ao cargo, né? E aí, infelizmente, o último Papa Francisco, né? Um argentino, foi elegido Papa do Vaticano. De todos esses papas modernistas, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, tira ele fora porque ele morreu, ficou só 33 dias no pontificado, então não conta ele. Então, ó, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Eu pergunto para ti, qual desses 5 aqui foi o pior de todos? O último, o Papa Francisco, porque o Papa Francisco, na minha vida, gente, eu digo para ti, e todos que acompanharam, nunca houve na história da igreja um Papa que cometesse tanta heresia como o Papa Francisco fez. Ele cometeu muitas heresias e ainda corre o risco de algum herege lá no futuro ainda beatificar e canonizar esse Papa. Tu acredita? Porque o que vier mais de Roma, nada mais me surpreende de escandaloso. Daquilo que a gente fica assim, de boca aberta, perplexo, a gente fica atônito de ver tamanha baixeza, tamanho escândalo, né? Por que tu acha que o Papa Bento XVI renunciou? Será que foi realmente por causa de saúde? De problema de saúde dele? A gente não sabe. O Papa João Paulo I, que teve 33 dias de pontificado em Roma, o que de fato aconteceu com ele? Porque os vacantistas alegam, eles imaginam que ele foi assassinado. Mas será que ele foi assassinado mesmo? Ou será que ele também morreu por problemas de saúde? Porque eu achei estranho um Papa, a igreja em si achou estranho um Papa com 33 dias de pontificado morrer assim tão depressa. Com 33 dias de pontificado, ele morreu. Aí depois veio João Paulo II, no tempo do pontificado dele, que cometeu muitas heresias contrárias ao Concílio do Vaticano I. E o Francisco foi o pior, né? Ele foi o pior. E, porém, muitos idólatras, né? Tem muitos idólatras de Francisco no mundo até hoje, achando que ele foi, né? Entre aspas, um santo. Deus está vendo, né? Quem sou eu para julgar? Que eu também sou pecador. Tenho meus erros, mas cego, idiota, ignorante eu não sou não. E eu só peço a Deus a misericórdia plena para toda essa igreja. Que eu ainda sou membro dela porque sou batizado nessa igreja, né? Infelizmente. Deus que me perdoe falar. Depois do Concílio Vaticano II, nada mais obsta que todos vós alceis o vosso voo para outros horizontes. Porque daqui para frente é só escândalo que a gente vai saber. Não tem coisa boa mais numa igreja modernista, progressista, né? Que a teologia da libertação é a parte. Isso tem prazo de validade para acabar, porque os seus membros, seus grandes líderes estão morrendo, estão tudo velho, né? Vão morrer. E a teologia da libertação, ela nunca foi bem vista na Igreja Católica, na verdade, né? Mas tem os seus seguidores, enfim. De modo que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito, né?
Aí o conselho que eu dou para quem quer gostar de mim é o mesmo conselho que eu dou, o que a Eliana me falou, uma adventista do sétimo dia. Eu não quero saber de religião nenhuma, porque todas as religiões têm que fazer pacto com a Igreja Católica Romana, então eu tô fora. Foi o que ela falou para mim, a Eliana. E hoje ela não tem religião nenhuma, nenhuma. E ela tem um profundo conhecimento bíblico, e ela não quer saber de religião nenhuma, né? Ela chegou à conclusão que ela não precisa nem mesmo daquilo que nós chamamos de Eucaristia, que no protestantismo, né, é chamado de Santa Ceia. Beijão para todos vocês, que Deus vos abençoe.